Vamos trabalhar a palavra de Deus nessa noite. O que é o tema dessa noite para nós meditarmos? Como ponte de milagres. Diz aí, ponte de milagres. Fala mesmo, ponte de milagres. Muito bem. Então, meus irmãos, veja bem, quando Deus traz uma palavra, traz um sonho da parte de Deus, a diferença ou aquilo que separa esse sonho, essa palavra, do cumprimento dessa palavra, ou do cumprimento desse sonho, a título ilustrativo hoje eu estou chamando de ponte. Então veja, a diferença entre você receber uma palavra de Deus, você tem um sonho que Deus tem para a sua vida, para o seu futuro, para o seu ministério, para a sua família, e essa diferença entre ser algo ainda não realizável, algo que ainda está no seu sonho, está em uma palavra. Para que se tornar uma palavra cumprida, realizada, eu tenho chamado de ponte, ou seja, há uma ponte entre o seu sonho e uma ponte que vai chegar até a realização do seu sonho. Dá para entender aqui? Sim? Amém? Bom, acontece que todos nós, sem exceção nenhuma, todos nós, em algum momento da nossa vida nós temos que atravessar essa ponte. Queira ou não, você vai atravessar. Eu creio que na minha vida eu já atravessei por várias pontes dentro do processo da minha vida, do meu crescimento, da minha vida de fé, da minha vida pessoal. Mas eu percebo que talvez o mais difícil para mim, e eu entendo que é para todos nós, o mais difícil é a luta gerada no nosso interior entre aquilo que eu estou vendo e aquilo que Deus falou está nos prometendo. Esse é a grande dificuldade. Aquilo que eu vejo com aquilo que eu estou vivendo, tá certo? O que eu estou vendo, contra aquilo que é uma palavra de Deus que trouxe, uma palavra de Deus que você recebeu, um sonho que Deus te trouxe. Então é muito diferente aquilo que os meus olhos veem com aquilo que a palavra de Deus às vezes está me prometendo. Vou te dar um exemplo para te ajudar. Há uma luta interior, por exemplo, quando Deus te fala, olha, eu vou curar essa doença que você tem enfrentado. Só que o seu corpo sente a dor. É uma luta. Você tem uma palavra, mas você está vivendo uma realidade diferente da palavra. Por exemplo, quando Deus diz para você, ó, eu vou te prosperar, mas você está vivendo, por exemplo, o desemprego, ou uma luta financeira, ou uma situação difícil na sua empresa, mas você tem uma promessa de prosperidade de Deus. Então essa luta, essa grande luta no interior, no nosso interior, eu e você nós temos que determinar aonde os nossos olhos vão se fixar, aonde nós estaremos olhando. Ou nós olhamos para aquilo que estamos vendo no presente, o que é uma realidade às vezes, aquilo que nós temos vivido, olhamos para a palavra de Deus, a promessa de Deus, o que Deus tem entregado para nós. Essa escolha nós vamos ter que fazer. Então nós temos, meus irmãos, que primeiramente aprender a confiar e colocar nossas vidas debaixo da palavra de Deus. Obrigado pelos 3 améns que deram. Eu sei que é difícil. Aliás, como eu disse, é o grande conflito, porque a gente vive as dificuldades, mas temos que aprender a confiar na palavra de Deus, naquilo que Ele tem entregue para nossas vidas. Agora posso ouvir um amém? Vamos começar aqui vendo para o Tiago 2, versículos 21 e 22. A palavra de Deus diz assim, olha. Não foi Abrão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntos, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Vou ler na versão, versículo 22, na versão NTHL. Se conseguirem colocar aí, só o versículo 22, na NTHL. Isso. Olha ali. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou o quê? Completa. Então veja. Então eu creio que quando nós estamos atravessando por um processo, o importante então não é só o que nós vivemos, mas como vivemos. Então a Bíblia diz
você sabe disso, está em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se temos essa palavra, a palavra de Deus, essa palavra vai nos produzir, vai nos trazer fé. Agora, o texto que vimos lá em Tiago diz que a fé se demonstrou com ações, com atos. E por essas ações, a fé se tornou completa. Então, quando eu tenho fé, eu não somente tenho uma fé, por exemplo, para atravessar esta ponte entre aquilo que eu estou vendo, para chegar no meu processo, mas eu tenho que saber também como atravessá-la. Porque a minha fé não se demonstra somente numa forma interna, mas a minha fé tem que ser demonstrada também de uma forma externa, com as minhas ações, para que ela seja completa. Ou seja, como eu falo vai determinar a quanta fé eu tenho. Tudo bem até aqui, irmãos? Olha aqui. Se como eu falo determina quanta fé eu tenho, uma pergunta. Uma pessoa que vive chegando atrasada, por exemplo, nos seus compromissos, ela crê que, por exemplo, a pontualidade não é algo importante para ela. Sim ou não? Sim. Uma pessoa que é infiel no seu matrimônio, ela vai crer que a fidelidade não é importante para ela. Sim ou não? Então, o que acontece? Os meus atos vão revelar aquilo que eu creio. Então, não é coerente que haja um conflito entre aquilo que eu creio e aquilo que eu estou vivendo. Se eu creio que Deus vai me abençoar, se eu creio que Deus vai abrir portas, se eu creio que Deus vai me transpassar para níveis novos, promessas, sonhos, eu tenho que viver isso também. Eu tenho que trazer isso porque a fé é o complemento daquilo que eu creio com aquilo que eu vivo. Me diz um amém aí. Por isso que Tiago 2,22 diz, a fé de Abraão foi acompanhada de obras. Ou seja, o que nós cremos, devemos andar com mãos dadas com as nossas ações. Então eu pergunto, você crê que Deus pode prosperar a sua vida? Amém? Veja, isso tem que ser acompanhado de ações. Ora, um preguiçoso não pode prosperar. Eu creio, mas sou um preguiçoso, não trabalho, não levanto cedo, não corro atrás, não faço os meus contatos, não desenvolvo o meu trabalho. Ora, a sua ação está incoerente com a sua fé. Dá para entender? Quantos homens creem que são inteligentes? Só poucos. Vou repetir. Quantos homens creem que são inteligentes? Amém? Ok. Veja, então você não pode torcer para o... Eu não disse ninguém, você que está achando aqui. Veja, minha fé tem que ser andada com os meus atos. Ou seja, mais que as palavras, as nossas ações vão falar por nós, por aquilo que nós cremos. Ou seja, é importante que nós não somente preguemos o Evangelho, mas nós que vivamos o Evangelho. Agora vá para Deuteronômio 28, versículo 13. Diz assim, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Glória a Deus, hein? E só estarás em cima e não debaixo. Olha que promessa linda. Quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Você crê nessa palavra que acabamos de ler? Amém? Crê mesmo? Diga amém. Bom, então quando a gente declara essa palavra, a gente tem que entender que ela não se encontra somente no mundo natural, porque declaramos, mas também ela se encontra no mundo espiritual. Essa é a nossa fé. Então, pela minha confissão de fé, a ponte, aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho que passar, vai ter que provar aquilo que eu digo. Ou seja, eu declaro com fé, se abre uma ponte, se abre um processo, onde aquilo que eu creio, com as minhas ações, vão se cumprir. Eu declaro com fé, mas é necessário que eu viva esta fé. Amém? Porque tem gente que fala demais, meu irmão, e não vive. Por isso que Hebreus 10:8 diz, mas o justo viverá pela fé. Nós temos que entender isso, eu vou viver pela fé. É necessário falar com fé, mas é necessário viver pela fé. Senão você não alcança a vitória, não alcança as promessas que Deus tem te dado. Então eu pergunto, então como é que se vive com fé? Porque eu estou entendendo, beleza, eu preciso entender, eu creio nas palavras de Deus, creio nos processos de Deus, eu estou entendendo que eu preciso ter ações que são compatíveis com aquilo que eu creio, mas eu preciso entender, então eu preciso viver com fé. Ou seja, eu não vejo,
eu não estou vendo ainda, mas eu sigo adiante. As coisas não aconteceram ainda, mas eu sigo confiado que Deus vai abrir a porta. E isto é viver com fé. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Veja, uma pessoa com fé não joga a toalha. Uma pessoa com fé não desiste. Uma pessoa com fé luta na esperança, sabendo que Deus vai cumprir a sua palavra, vai cumprir porque Deus é fiel, vai cumprir cada promessa. Não só falamos a respeito disso, mas nós vivemos isso. Às vezes não chegou, meu irmão, mas você tem que viver como tivesse chegado. Dá para entender? Tem que viver com fé. Aquele que fala com fé agrada a Deus, mas aquele que vive com fé, olha, Deus o chama para se tornar seu amigo. Olha, é diferente. A palavra de Deus diz, ora, sem fé é impossível agradar. Hebreus 11:6. Então, se você olha para o espelho e fala, sou uma maravilha criado por Deus, todos os feios vão dizer amém. Aí, olha os feios. Mas se você declara com fé, você agrada a Deus. Então você tem que mudar a sua forma de olhar, a sua forma de declarar. Então você sai hoje, Senhor, eu saio hoje, Deus, abre uma porta para a minha vida, olha a declaração com fé, hoje é o dia da conexão, hoje os negócios vão acontecer, hoje eu irei prosperar, é declarações de fé, hoje é meu dia de vitória, Deus terá a bênção que preciso, dessa forma você está agradando a Deus. Agora, quando você não somente declara, veja, eu agradei a Deus, eu declarei, estou saindo com fé, mas você começa a viver a fé, começa a tomar decisões baseadas na sua fé, naquilo que você tem declarado, você não somente agrada a Deus, mas Deus o chama de amigo. Aqui é meu amigo, eu vou abençoá-lo, eu estou com ele. Dá para entender? Provérbios 18:24 diz assim, mas há amigo que é mais chegado do que irmão. Deus diz aqui que é teu amigo. Olha aqui, Tiago 2:23, olha que lindo isso aqui. E cumpriu-se a escritura, que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça. E olha o final que está dizendo, e foi chamado o quê? Foi chamado o quê? Amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Você sabe que Abraão é chamado pai da fé, chamado amigo de Deus. Veja, uma coisa é Deus dizer que você é seu amigo, outra coisa é você ser chamado amigo de Deus, completamente diferente. Abraão era amigo de Deus porque as pessoas viam como Deus intervia a favor de Abraão. Ah, eu quero ser amigo de Deus. As pessoas olharam para a minha vida, meu Deus, ali está um homem que Deus abençoa, que Deus prospera, que Deus age. Meu irmão, essa tem que ser a sua intenção, ser amigo de Deus. Eu somente não declaro, mas eu vivo com fé. Deus está te chamando, esse é meu amigo, é amigo de Deus. As pessoas vão ver Deus agindo na sua vida, vão ver as coisas acontecerem. Este é amigo de Deus. Isso certamente Abraão vivia. Veja, algo tinha que acontecer, algo acontecia com os amigos de Abraão, na sociedade onde ele estava. Meu Deus, esse cara é diferente, ele é um amigo de Deus, não é possível. Olha, as pessoas viam, notavam que ele é amigo de Deus. Quando você é amigo de Deus, é diferente. Olha, você de repente é amigo de alguém importante. Vamos pensar que você é amigo de alguém importante. Se você é amigo de alguém importante, você entra em lugares que outros não entram. Não é assim? Né? Sala VIP, opa. Ele é importante. Se você tem um amigo influente, uma autoridade, você faz coisas que outras pessoas não fazem. Agora, e quando você é amigo do Deus Todo-Criador, Todo-Poderoso, meu irmão, é diferente. Então, quando eu vivo por fé, Deus é meu amigo. Porra, vamos dar um glória a Deus aí, meu irmão. Temos que entender isso. Você não acha que Abraão decidiu por sorte ser amigo de Deus? Não funcionou assim. Abraão passou pela sua ponte daquilo que Deus tinha prometido para ele, confiou, mas no meio da ponte, no processo, ele determinou, eu vou viver por fé, vai acontecer, e eu quero declarar na sua vida, hoje não é um tempo para você viver por vista, mas hoje é um tempo para você aprender a viver por fé, em nome de Jesus. De repente você fala, oh, meu Deus, a minha realidade não se parece com aquela que Deus tem prometido na minha vida. É verdade, acontece, mas eu tenho que dizer uma coisa para você nessa noite, o que Deus prometeu, Deus cumpre, meu irmão. Deus cumpre. Então creia nisso, se Deus disse, Ele vai cumprir, mesmo que você não esteja vivendo este momento hoje. Aprenda
a viver com fé, a ter fé e a viver com fé. Mesmo que a sua realidade esteja ao contrário, mesmo que o seu casamento ainda esteja se desfazendo com dificuldades, ainda que a sua empresa esteja quebrando, eu não vivo por vista, eu vivo por fé. E se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Essa é a nossa fé em nome de Jesus. Veja, a ponte, o processo, não é para nos fazer morrer, mas para nos fortalecer. Nós aprendemos com os processos. Viver por fé é sair e declarar quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós, mesmo que não aconteceram ainda. Então já aprendemos a andar por fé, agora precisamos aprender a viver por fé. Então, mesmo que eu não tenha dinheiro, eu caminho como um homem abençoado por Deus. Estou duro, mas estou lá, cabeça erguida, o Senhor vai me abençoar. Tem um centavo, mas o Senhor é fiel. Vai prover na minha vida. E Deus sempre proveu. Deus sempre proveu. Olha para o retrovisor da sua vida, veja o que Deus já fez. Você pode estar falando assim, estou na dificuldade, estou no problema, estou na luta, estou na enfermidade, estou na quebradeira. Olha para o retrovisor da sua vida e você vai ver o que Deus já te abençoou. E se Deus fez uma vez, Ele vai continuar fazendo e vai continuar fazendo. Creia, viva pela fé. Não só professe, mas viva pela fé. Caminhe com fé, viva pela fé. Se Deus tem te dado sua palavra, meu irmão, creia, vai se cumprir. Estou com doente, estou com dor, se levanta, diga, já estou curado. Uma coisa é falar com fé, a outra coisa é viver com fé. Falar é fácil, viver é um pouco mais difícil. Temos que aprender a viver. A ponte só se atravessa homens e mulheres que falam e vivem por fé. Posso ouvir o amém? Agora vamos para Gênesis 15, versículo 1. Diz assim: depois dessas coisas, toda aqui é a história de Abraão, tá bom? Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Interessante que Deus fala assim: não temas, Abrão. Se ele falou não temas, é porque certamente Abrão naquele momento estava com medo, ou estava vivendo um tempo de medo ou de temor. E realmente na nossa vida, às vezes há tempos, há circunstâncias que se manifestam na nossa vida que podem nos trazer medos ou temores. De repente é o medo de você não chegar no fim do mês. De repente o medo que seu casamento seja destruído. De repente o medo que a empresa quebre. De repente o medo de morrer antes do tempo. Medo que os filhos acabem com problemas, acabem nas drogas, acabem na perdição. Tem gente que tem medo de dormir. Há medos que entram na nossa mente, no nosso coração. Mas a palavra de Deus disse ali, como disse Abraão: ei, não tenha medo, eu sou o teu escudo, e grande será a sua recompensa ou seu galardão. Então Deus está dizendo que primeiro, Ele é seu escudo. O que é escudo, meu irmão? Qual a finalidade de um escudo? Proteção. Deus é o seu escudo, Ele que te protege, não tenha medo. Isso que Ele está falando. Ô Abraão, ô Márcio, ô Anselmo, ô Raquel, ô Ângela, eu sou o teu protetor, eu sou o teu escudo, não tenha medo. Agora, o que Deus diz é o seguinte: segundo, Ele não somente é o seu protetor, o seu escudo, mas olha, há bênçãos para você. E as bênçãos não são pequenas, são grandes. O texto fala em grandíssimo galardão, meu irmão. Não fala em pequenino galardão, não. A bênção é grande, dá glória a Deus, é porque a bênção é grande para a sua vida, meu irmão. Agora veja, o texto continua, versículo 2, versículo 3 diz: então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E o que acontece com Abraão aqui, acontece também com a minha vida, com a sua vida. Porque há áreas na nossa vida que está tudo bem. Pode fazer uma análise para você. Há áreas que estão bem, está tudo em ordem. Mas há áreas, ou outras áreas, que às vezes nós temos dificuldade. Estamos enfrentando uma luta.
Abraão aqui tinha um problema. Abraão não tinha o problema da prosperidade. Abraão era um homem poderoso, um homem rico, um homem próspero. Mas tinha uma área de Abraão que era problema. Ele não tinha herdeiro, não tinha um filho. Aí olha o que diz o verso 4 e 5. Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, porque ele falou que era o Damasceno Eliezer. Falou, esse não é seu herdeiro, falou disso. Mas aquele que de ti será gerado, esse será o herdeiro. Olha a promessa de Deus aqui. Aí o texto começa no versículo seguinte, versículo 5, assim: então levou para fora. Eu fiquei pensando, levou para fora, levou para onde? Entenda, Deus às vezes não vai nos deixar em zonas de conforto. Ele precisa nos tirar para fora de certas zonas de conforto. Porque aí você começa aí agora, não só a falar de fé, mas você vai começar a viver pela fé. A zona de conforto é um problema para o crente. E às vezes a gente precisa passar uns perrengues da vida para poder aprender a viver pela fé. Deus falou para Abraão: olha, eu vou te tirar para fora, eu vou tirar dessa zona de conforto. Levou para fora. Na verdade, levou para fora da sua tenda. Porque para viver de fé, viver por fé, Deus nos tira para fora, meu irmão. Vai te levar para lugares onde te fala, você vai ter que falar menos e vai ter que viver mais. Deu para entender? Amém? Ou seja, é menos de boca para fora e mais de vida, mais de altar, mais da presença de Deus. O processo é isso. Quando você tem que sair do barco, como Pedro fez, fica quieto e anda. Pisa na água e vai. Aí olha o versículo 5. Então levou para fora e disse: olha agora para os céus, conta as estrelas, se as podes contar, disse-lhe: assim será a tua semente. Olha que promessa linda que Abraão deu, que Deus deu a Abraão. Vai para fora, olha para o céu. Olha para o céu, vê as estrelas, assim será a sua semente. Um homem que tinha problema de fertilização, ele não tinha filho nenhum, já estava com idade. Olhou para o céu, pediu para eles fazerem essa tela aqui do céu. Você consegue contar as estrelas aqui? Deus falou assim: assim será a sua semente. Hoje a gente já conhece a história. A palavra de Deus diz que todos nós que somos filhos de Deus, fomos enxertados na árvore de Abraão. Então, todos aqueles que são de Jesus são herdeiros de Cristo Jesus por causa de Abraão, né? Então, o que Deus estava trazendo já era uma palavra profética que todos nós somos de Jesus, somos herdeiros dele. Herdeiros juntos da promessa que Deus deu para Abraão. Meu irmão, você tem promessas desde Abraão para a sua vida aí, viu? Amém? Mas ele fala: Abraão, você pode contar as estrelas? Abraão agora não fala nada, porque é Deus que está falando. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos ser coerentes. Na tela não é possível, mas vamos dizer assim que a gente vai agora, todo mundo lá para fora. E a gente vai poder contar as estrelas? É possível isso para nós? Não. Por quê? Por que não se pode contar as estrelas? Alguém inteligente aí vai responder. Por que não se pode contar estrelas? Porque são muitas, são infinitas, são incontáveis. Agora vamos fazer uma pergunta aqui. Vamos supor que a gente comece aqui, nem termine o culto, já entramos na vigília. Seria bom, hein? Noite inteira orando, no poder de Deus. Amanheceu. E você fala assim, agora nós vamos sair para fora e vamos contar as estrelas. É possível? Não. Por quê? Agora não é porque é infinito, porque a gente já falou, é de noite. Por que a gente não conta as estrelas na parte do dia? Porque nós não podemos vê-las. De dia não se vê as estrelas. Então veja, a gente não pode contá-las porque elas são muitas de noite, e de dia, porque a gente não consegue vê-las. Então, nós temos que crer que quando Deus levou Abraão para fora, a gente entende o seguinte: se ele fosse assim, conta as estrelas, a gente entende que era de noite. Sim ou não? Ok. Mas olha, presta atenção nisso, que é necessário a gente viver por fé para crer em Deus.
Então, por quê? Porque Deus não é natural, Ele é sobrenatural. Homens naturais falam coisas naturais. Mas como Deus é sobrenatural, Ele nunca vai te pedir algo natural, viu, meu irmão? Aprenda isso. Porque Ele vai te prometer algo sobrenatural. Olha a vida de Abraão. No natural, uma mulher estéril não vai poder ter filhos. Mas olha a promessa de Deus para Abraão. Seus herdeiros serão como as estrelas. Deus não é natural, Deus é sobrenatural. E disse para Abraão, olha, daqui 1 ano você vai ter filho. E vai começar a sua descendência. Veja que interessante isso. Quando Deus te dá uma palavra, agora traz para o seu coração. Quando Deus te dá uma palavra, Ele te dá uma promessa que é sobrenatural. Amém? É sobrenatural. Como o texto que a gente acabou de ler hoje eu vou te colocar como cabeça e não vou te colocar como cauda. Vou te fazer prosperar, vai ter bênção para a sua vida. Promessas sobrenaturais. Naturalmente, isso, talvez para nós, é inexplicável. Nós não vamos entender como isso vai acontecer, mas Deus não raciocina de forma natural, porque Ele é sobrenatural. Então, quando nós vivemos por fé, nós ativamos o sobrenatural em nossa vida. Perdeu a oportunidade de dizer um amém aí. Quando nós vivemos por fé, nós estamos ativando o modo sobrenatural na nossa vida. Talvez você possa falar, o problema que eu estou enfrentando é impossível. Mas com Deus é possível. Talvez você está dizendo o seguinte, olha, pastor, o que eu estou vivendo não tem mais jeito, acabou, é impossível. Mas você serve um Deus que é sobrenatural, e com Deus todas as coisas se tornam possíveis. Meu irmão, Deus vê o provável e vê o possível. Crer é ver por fé, meu irmão. Onde você não está vendo coisas possíveis, creia no impossível, viva o impossível. É isso que Deus quer te ensinar nessa noite. Viva o impossível, porque Deus é impossível. Ativa o modo sobrenatural da sua vida e você vai ter as maiores bênçãos e respostas em nome de Jesus. Não se pode contar as estrelas, porque são muitas. Não se pode contar as estrelas de dia, porque há luz. Mas olha o verso 12, Gênesis 15, 12. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Bom, se você é perspicaz nos detalhes, no verso 12 cai o sol. No verso 5, Deus manda Abraão sair da tenda. Mas veja, no verso 5, era de dia. Captou? O que Deus tinha dito para Abraão, para contar as estrelas, sai da sua tenda, olhe para o céu, conte as estrelas. Não era na escuridão, era no meio do dia. Coisa pouco provável, mas sobrenatural. Porque só um Deus sobrenatural pode dar uma palavra sobrenatural para a sua vida. É improvável que eu seja curado. Se você olhar como as coisas naturais, é. Mas você serve um Deus que é sobrenatural. É um Deus que mexe no impossível. Deus vai agir em nome de Jesus. É improvável que eu resolva o seu problema financeiro. Sim, se você olhar com os olhos naturais, mas Deus é um Deus sobrenatural que age na provisão. E Ele pode entrar com provisão onde você menos imagina em nome de Jesus. Pouco provável, mas com Deus tudo é possível. Dá uma glória a Deus. Então eu imagino Abraão, talvez agora, no meio da tarde, sol a pique, olhando para o céu, e tentando contar as estrelas de dia, a qual a gente sabe que não vai poder ver. E talvez passe um amigo do Abraão, o Zé. Abraão, você está doido? O que você está fazendo para cima? Estou contando as estrelas. O cara fala, pirou. Abraão, você está doido? É dia, não se vê nada. E de repente Abraão diz, mas eu estou vendo. Porque quando anda por fé, você começa a ver por fé. Dá para entender? Quando você anda por fé,
Você vê por fé. E você começa a ver onde outros não veem. Abraão estava vendo estrelas no meio do dia, porque ele era um homem que não só falava por fé, mas andava por fé. E ele começou a ver aquilo que era impossível. Deus falou que as suas gerações seriam como as estrelas, e ele começou a olhar para o céu, mesmo não vendo estrelas de dia, não conseguindo naturalmente ver estrelas de dia, ele começou a crer e a ver por fé tudo que Deus ia dar para ele, e assim foi como resultado da sua fé, Deus chegou, veio Isaac, e com Isaac veio todas as gerações, e nós somos geração de Abraão, porque o Senhor assim prometeu que seria como as estrelas do céu, infinitamente, e assim são os filhos de Deus, somos nós como Abraão, recebeu a promessa e foi cumprida. Alguns podem dizer que é loucura, alguns podem dizer, olha, por que você crê nisso? Por que você crê no poder de Deus? Mas temos que crer no poder de Deus, é preciso crer no poder de Deus. Meus irmãos, creia no que os outros não podem crer e alcance resultados que os outros não podem alcançar. Podia ser melhor esse amém, hein? Vou repetir aqui para você entender isso. Creia no que os outros não podem crer e alcancem aquilo que os outros não podem alcançar. Muda tudo. Muda tudo. Onde você está pisando é um local onde ninguém falou que era possível. Mas nós entendemos que aqui era um local que Deus nos daria. E aqui é resultado de quem andou por fé. De homens e mulheres que andaram por fé e aceitaram o desafio. Talvez você entrou nesse contexto agora, mas aqueles que vieram da mudança sabem o que eu estou dizendo. Aqueles que disseram, é impossível para todos os homens. Mas aquilo que Deus tem como promessa para a sua vida, Deus vai cumprir. Aquilo que é pouco provável, nós servimos a um Deus sobrenatural, meu irmão. E eu estou vendo portas abertas, céus abertos para a nossa vida. É assim que um crente anda, crendo que Deus vai abrir portas abertas, céus abertos. Eu não posso ver nada com olhos naturais, mas eu vejo com olhos espirituais, com olhos sobrenaturais. E Deus vai prosperar em nome de Jesus. Temos que olhar com olhos da fé, que a nossa casa vai ser abençoada, que o nosso trabalho é abençoado, vamos ter famílias levantadas, vamos ter crescimento, multiplicação. Há uma palavra de Deus lançada nesta noite, em nome de Jesus. Creia nisso, em nome de Jesus. Creia nisso. Pode vir, Neto. Era pouco provável que a Sara tivesse um filho. Mulher estéril. Mas Abraão com 100 anos de idade, Sara com 90 anos de idade, tiveram o filho da promessa. Glória a Deus. Você crê que é possível? Alguns creem. Se você olhar para os olhos naturais, você vai falar, não é possível. Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos. Pastor, é pouco provável. Pastor, é pouco provável que essa enfermidade se cure. Pouco provável que isso aconteça. Mas vai acontecer no nome de Jesus. Meu irmão, nosso Deus é um Deus sobrenatural. E um Deus sobrenatural faz aquilo que não são como se fossem. Aquilo que é determinado que não é possível, se torna possível. Esse é o Deus que eu e você servimos. Talvez você esteja nessa situação, pouco provável, mas creia, é possível. Diga aí, é possível, porque é assim que se vive por fé. Ver estrelas no meio da noite é natural, todos podem ver, mas ver as estrelas durante o dia e crer que Deus vai cumprir a promessa é sobrenatural. Fecho com uma pergunta. O que é que você está vendo? Coisas naturais ou coisas sobrenaturais? Aqui está a diferença. Vamos ficar de pé? Quero orar por você. Porque nós temos que aprender a viver por fé. Independente daquilo que você tem vivido na sua vida, você precisa começar a crer
um Deus que é sobrenatural e sobrenatural sobre a sua vida. E quando a gente vem para uma quarta profética, quarta de oração, quarta de milagres, a gente sempre tem expectativas do sobrenatural. Você quer ouvir uma palavra de fé, você quer ouvir uma palavra que te levante, uma palavra que possa te ajudar a transformar as situações. Mas hoje eu estou te convidando a não somente você ouvir a palavra, mas você viver a palavra. Isto vai fazer a diferença. Você não olhar para as circunstâncias, mas confiar no que Deus vai fazer. Não olhar para a dificuldade, mas confiar naquilo que Deus já fez. E começar a viver como se as coisas já tivessem acontecido na sua vida. Te convido a orar. Te convido a vir para o altar. Todos aqueles que necessitam um toque de Deus. Todos aqueles que necessitam do mover de Deus. Todos aqueles que necessitam algo sobrenatural sobre a sua vida. Vamos confiar que Deus vai fazer, que Deus vai realizar. Vamos mudar essa chave e viver pela fé. Você crê nisso, amém? Enquanto nós louvamos aqui, cadê o povo aqui? Venha para nós orarmos. Senhor dos senhores, aquele que faz milagres. Esse é o nosso olhar que está aí marcado. Pai, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor conhece cada situação nessa noite. O Senhor conhece a nossa vida. O Senhor conhece as lutas, aquilo que o teu povo, Senhor, Deus, tem buscado no teu altar. Mas assim como vimos na tua palavra, Senhor, o Senhor nos ensina hoje a declararmos com fé aquilo que o Senhor já tem nos dado. Mas, ó Deus, também, ó Deus, o Senhor tem nos ensinado a andarmos por fé, a vivermos por fé, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu peço a Ti, Pai, aumenta a nossa fé, como diz a Tua palavra, para que nós possamos, ó Deus, a dar passos diferentes, passos de fé, passos, ó Deus, que venham, ó Deus, conforme o que o Senhor, ó Deus, está alinhado com as Tuas promessas, aquilo que o Senhor já tem prometido, aquilo que o Senhor já tem trazido como sonho dos Teus filhos, ó Deus, como coisas que estamos aguardando, meu Deus, que possamos virar, ó Deus, essa chave no nosso coração e aprendermos, Senhor, a andar com fé naquilo que o Senhor já tem como promessas para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, olha para cada situação. Pai, em nome de Jesus, olha para cada situação nesta noite, Pai. Vem trabalhar, vem, ó Deus, manifestar a Tua graça, o Teu poder, Deus. Confiamos no Teu agir. Pai, em nome de Jesus, dá-nos uma visão maior, uma visão sobrenatural, Senhor, daquilo que o Senhor pode fazer sobre as nossas vidas. E assim colocamos cada necessidade nas Tuas mãos, crendo no Teu poder, crendo na Tua graça. Em nome de Jesus. Diga amém aí. Vamos continuar na oração. Os pastores vão estar ungindo todos aqui. Nós
profético, como nós temos sempre trazido nesse momento. Nós vamos estar orando e vamos deixar Deus ainda revelar coisas que Ele quer revelar para nós essa noite. Amém? Você crê nisso? Amém. É um tempo especial de Deus. Culto de oração, culto profético, culto de milagres, é culto que tem oração, tem respostas para a sua vida. Deus já se manifestou com a sua palavra. Nós vamos continuar na intercessão aqui por situações. Baixinho aqui o louvor vai estar cantando e vamos ter esse sentimento. Fique na oração, vai orando enquanto os pastores chegam para orar. Vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Na pele o frio desse vento, chego a crer que não estás me vendo. Lembro
texto que Deus trouxe para nós aqui. Marcos capítulo 10. Jesus chega e pergunta assim: o que queres que eu faça? E o Senhor trouxe essa palavra para nós hoje aqui. O que queres que eu faça, diz o Senhor, para a sua vida nessa noite? O cego disse uma coisa óbvia: Senhor, que eu vejo. Para quem é cego, é óbvio, ele queria ver. Mas para você ver como o Senhor, qual é o modus operandi de Jesus. Jesus certamente sabia que ele era cego, mas ele podia ter pedido outra coisa. E Deus está preocupado naquilo que é a sua aflição. Por isso que ele pergunta: filho, o que quer que eu faça para você? Qual é a sua luta? Qual é a sua preocupação? Hoje é uma palavra de Deus para a sua vida. O Senhor Jesus fala: o que queres que eu faça? E o Senhor hoje vai entrar com providência em nome de Jesus. É fé. Por isso que o texto diz assim. Então Jesus disse: vá, a sua fé te salvou. O homem foi e voltou a ver. Veja a fé que nós estamos ministrando essa noite. Então hoje eu te desafio a você colocar na presença de Deus aquilo que você tem pedido. Porque o Senhor está perguntando: ei, filho, o que quer que eu faça na sua vida? Levante sua mão. Está na hora de você entrar na presença de Deus. Em espírito, ore ao Senhor agora e responda a pergunta que Deus está te trazendo essa noite. Qual é a sua necessidade? O que é que você está querendo de Deus? Qual é a sua preocupação? O que te faz estar aqui na presença, no altar de Deus? Fale claro, como aquele homem falou: eu quero ver. É a sua saúde? É o seu casamento? É os seus negócios? O que é que quer que o Senhor Jesus faça? Pai, em nome de Jesus, Pai, a tua palavra foi manifestada nessa noite. A tua palavra veio com força, com poder, Senhor, e com ousadia. E, ó Deus, o Senhor se revela nessa noite, ó Deus, e hoje o Senhor está respondendo aquilo que teu povo tem perguntado, a resposta que ele tem perguntado a teu questionamento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, venha com poder, com a tua graça. Responda favoravelmente, Senhor, aquilo que o teu povo necessita, aquilo que o teu povo tem buscado do Senhor. Meu Deus, eu peço a ti, intercedo em favor, Senhor, dos teus servos que chegam na tua presença com as suas lutas, com as suas dificuldades, com os seus dilemas. E ó Deus, o Senhor que tem ouvido cada oração, a cada questionamento, a cada choro, a cada situação, Deus, hoje o Senhor, ó Deus, responde: a tua fé te salvou. Ah, pode dar glória a Deus aí. A sua fé te salvou, responde o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que, ó Deus, o Senhor se manifeste de uma forma poderosa, Senhor. Haja naquilo que, ó Deus, onde achamos que há impossibilidade, o Senhor se levanta hoje com possibilidades. Onde achamos que não tem jeito, o Senhor olha, fala: olhe para o céu, veja as estrelas, veja aquilo que você acha que não é possível. Eu estou fazendo possível todas as coisas. Ah, hoje o Deus está dizendo: sou eu que abro porta, e quando eu abro, ninguém vai fechar, e quando eu fecho, ninguém vai abrir. O Senhor está dizendo: aquela sua saúde, aquela enfermidade, aquele laudo que chegou na tua casa, ah, hoje eu reverto situações, reverto laudos médicos. Há coisas novas, o Senhor está dizendo. Você acha que acabou o seu casamento? O Senhor diz: não acabou. Eu vou transformar aquilo que está quebrado, aquilo que você acha que não tem mais jeito. O Senhor diz: olha, faço novas coisas, refaço corações nessa noite, refaço corações. Deus, em nome de Jesus, entra com as providências, entra com a bênção do Senhor. Pai, aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé.
Ensina-nos a viver com fé naquilo que o Senhor tem. Meu Deus, vai, transforma, Senhor, em nome de Jesus. E quem quer dar uma glória a Deus, aplauda o Senhor, que o Senhor realiza no nome de Jesus.